Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar o passo a passo dessa touca de tricô. Ela é feita com fio urbano, fica bem bonita, é um ponto rápido e fácil de estar fazendo. Eu espero que vocês gostem. Vamos para a lista de materiais e começar a execução da nossa touca. Os materiais que eu vou utilizar é o fio urbano. Aqui tem 100 gramas de fio. Deixa eu ver aqui, o tex desse fio é 909, deixa eu ver a cor aonde que tá. E a cor que eu tô usando é 8034, ele é tipo um cor de gelo, um off-white, é bem bonita essa cor aqui. Vou usar duas numerações de agulha, agulha número 7 para fazer a barrinha e agulha número 8 para subir o nosso trabalho. Então, nós vamos iniciar aqui com a agulha número 7 para fazer a barrinha e vamos montar aqui um total de 60 pontos na agulha. Então, montei 60 pontos na minha agulha, agora vamos começar a trabalhar a barra um por um. Então, eu faço um ponto meia, um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô. Então, vou fazer essa sequência até completar todos os pontos da nossa carreira. Um meia e um tricô. Então, completei aqui todos os pontos da minha carreira, não estranhem, porque eu coloquei um pedacinho de algodão aqui na ponta da minha agulha, só para ela não ficar batendo na mesa e não ficar fazendo barulho enquanto eu estiver gravando para vocês, tá? Então, por isso que tá essa ponta de algodão aqui na minha agulha. Então, aqui é só continuar agora, repetindo a sequência dos pontos como eles se apresentam. Então, para continuar a nossa barra, aqui tá pedindo ponto meia, então eu vou fazer um ponto meia, o próximo um ponto tricô, um ponto meia e um ponto tricô. Então, vamos trabalhando assim, um meia e um tricô, até completar todos os pontos da nossa carreira. Então, eu trabalhei aqui 2 carreiras de barra, um por um. Vou fazer mais 8 carreiras, tá? Até completar 10 carreirinhas, daí eu volto pra gente começar a trabalhar o nosso ponto fantasia. Então, aqui, pessoal, trabalhei minhas 10 carreiras em ponto barra um por um. Agora, vamos começar a divisão dos pontos para fazer o nosso ponto fantasia. Então, eu vou fazer a troca de agulha agora. Estou do lado direito da minha peça, vou trabalhar com a agulha número 8. Então, eu vou fazer uma sequência aqui, ó, de 4 pontos em tricô. O próximo ponto eu vou trabalhar em ponto meia, só que eu vou pegar aqui, ó, na carreira de baixo, porque nós vamos trabalhar esse ponto meia trabalhando o ponto barra inglesa. Então, ao invés de a gente pegar aqui, nós vamos pegar, tá vendo aqui, ó, que forma um quadradinho embaixo do ponto, tá? Então, você coloca a sua agulha aqui, na carreira anterior, e trabalha o seu ponto meia. Volta o fio para cá, para o lado do tricô, e agora você vai fazer a sequência de 5 pontos em tricô. O próximo ponto, que é o ponto meia, nós vamos trabalhar pegando aqui, ó, na carreira anterior, tá?
Então, fazemos um ponto meia. Volta o fio para o lado do tricô e trabalhamos 5 pontos em tricô. O ponto meia vamos pegar aqui na carreira anterior. Então, trabalhamos um ponto em meia. Então, a sequência vai ser essa: 5 tricô, 1 meia. Só aqui no início da carreira que vamos trabalhar 4, porque aqui é onde nós vamos fazer a costura. Lá no final vai sobrar apenas um ponto e daí na hora da emenda aqui da costura vai ficar bem certinho a nossa costura, tá? É só por questão de estética mesmo, para a costura ficar bem centralizada. Então, repetindo aqui, 5 tricô, 1 meia, 5 tricô, 1 meia, lembrando de pegar o ponto meia aqui, sempre aqui, ó, na carreira anterior, tá? Você vai visualizar um quadradinho sempre, ó. Vai ter um quadradinho, você introduz a agulha aqui e trabalha o ponto meia. Tô chegando aqui, ó, no final da minha carreira, vou trabalhar o último ponto em meia, ó, aqui pegando na carreira anterior, faço ponto meia, e sobrou um ponto que eu trabalho ele em ponto tricô. Agora aqui para a carreira do lado do avesso, nós vamos trabalhar assim. O primeiro ponto, trabalhamos em ponto meia, que é aquele último que trabalhamos ali da nossa sequência, um ponto em tricô. Agora, vamos para a sequência da divisão ali, ó, 5 pontos em meia. Um ponto em tricô. 5 pontos em meia. Um ponto em tricô. Então, vamos repetindo essa sequência até chegar ali no final. Então, tô chegando aqui nos últimos pontos, eu vou fazer com vocês para não ficar dúvida. Então, vou fazer a sequência de 5 pontos em meia. Um ponto em tricô. Me sobraram na agulha 4 pontos, que eu trabalho os 4 em ponto meia. Vocês lembram que na carreira anterior nós começamos com 4 pontos em tricô e fizemos um ponto meia. Aqui a gente inverteu só a ordem dos pontos, tá? Então, aqui me sobraram no final 4 pontos que trabalhamos 4 pontos em meia. Então, não tem segredo, tá? Esse ponto só vai ser essas 2 repetições dessas 2 carreiras que trabalhamos aqui, que são 4 pontos em tricô, 1 ponto em meia, fazendo ali o ponto da barra inglesa. Daí, a gente vem para as próximas sequências, que são 5 pontos em tricô, 1 ponto meia, 5 tricô, 1 meia, tá? Vai sobrar um ponto lá no final. Para a carreira do avesso, a gente só inverte, ao invés de fazer ponto tricô, a gente trabalha ponto meia, e aonde é ponto meia, a gente trabalha ponto tricô. Então, você sempre vai observar, não tem como errar, porque você vai ver ali como os pontos se apresentam, tá bom? Então, é só repetir mesmo essas 2 carreiras que fizemos aqui no início, tá? Então, eu vou fazer mais uma carreira aqui com vocês, para não ficar nenhuma dúvida.
Agora aqui a carreira do ponto tricô. Estamos do lado direito da nossa peça, então vamos começar de novo a nossa sequência. 4 pontos em tricô. Venho aqui, ó, no ponto meia, vamos pegar na carreira anterior. Lembra que eu falei para vocês daquele quadradinho que a gente visualiza aqui, ó? Colocamos a agulha no meio do quadradinho e trabalhamos o ponto meia. Volta o fio para cá e agora começamos a sequência de 5 pontos, que são 5 pontos em tricô. Um ponto em meia, trabalhando sempre daquela forma que eu falei para vocês, pegando na carreira anterior. 5 pontos em tricô. Um ponto em meia, pegando na carreira anterior. E assim por diante, até chegar lá no final, aonde vai sobrar apenas um ponto na agulha que você trabalha em ponto tricô. Concluí aqui a minha carreira, agora vamos para a carreira do avesso. Você vai fazer o primeiro ponto aqui em ponto meia. O próximo ponto tá pedindo um ponto tricô, então você trabalha o ponto tricô. Agora, faz aquela sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fizemos 5 ponto meia, o próximo um ponto tricô, tá bom? Então, é só você respeitar a ordem dos pontos, tá? Que não vai ter erro nenhum. Para a carreira do lado direito, a gente trabalha em ponto tricô e para a carreira do avesso, a gente trabalha em ponto meia, tá bom? Você vai vendo aqui que ele vai formando o desenho. Não é difícil, se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, assiste primeiro, presta atenção, olha bem como que eu fiz, daí você continua o seu trabalho, tá? Como eu falei, o ponto é super fácil de fazer, são apenas 2 carreiras de repetições, então você vai fazer essas 2 carreiras até o tamanho desejado da sua touca. Então, eu vou tecer aqui mais algumas carreiras e já volto aqui passando a medida para vocês da quantidade de carreiras que eu fiz aqui para o tamanho desejado da minha touca, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu tô com um total de 22 centímetros no total da minha touca, desde a barra até aqui em cima, eu tenho 22 centímetros, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer as diminuições, e para fazer as diminuições, nós vamos fazer do lado avesso. Então, aqui, ó, as diminuições nós vamos fazer entre esses pontos aqui, ó, nesses intervalos de 5 pontos, tá? Aqui tá o ponto em relevo, então, entre um ponto em relevo e outro, a gente vai fazer uma diminuição. Então, aqui, o meu primeiro ponto é um ponto meia. E aqui tá o meu ponto em relevo, que eu trabalho ele em ponto tricô. Volto o meu fio para lá. Vou trabalhar aqui um ponto meia, uma diminuição, que são 2 pontos juntos, então 2 pontos em meia, um ponto meia, um ponto meia. Passo meu fio para cá, trabalho um ponto em tricô. Volto meu fio para lá, faço um ponto em meia, uma diminuição e 3 pontos, 3 não, 2 pontos em meia.
Venho pra cá e faço aqui o meu ponto em tricô. Um ponto em meia, uma diminuição, 2 pontos em meia, um ponto em tricô. Um ponto em meia, uma diminuição, 2 pontos em meia, um ponto em tricô. Então, vamos repetir essa sequência até completar todos os pontos da nossa carreira. Então, eu tô chegando aqui, ó, no final, no meu último bloquinho de pontos, então, eu vou fazer o ponto tricô. Aqui eu tenho 4 pontos em meia que é pra gente trabalhar, então eu não vou fazer diminuição aqui, porque aqui, ó, nessa sequência nós ficamos com 4 pontos nos intervalos. Então, como aqui eu já tenho 4 pontos, nesse último bloquinho de pontos eu não faço diminuição, permaneço aqui com meus 4 pontos em meia. Viro meu trabalho. Para essa carreira que vamos trabalhar em tricô, não fazemos diminuições. Então, trabalhamos aqui os 4 primeiros pontos em tricô. O ponto em meia, vamos pegar aqui, ó, na carreira anterior, derruba ele, faz em meia, volta para cá, trabalhamos 4 pontos em tricô. Um ponto em meia, pegando aqui embaixo, 4 tricô, e assim por diante, vamos trabalhando até completar todos os pontos da nossa carreira. Lembrando que nessa carreira não trabalhamos diminuições. Então, vamos começar aqui a segunda carreira de diminuições. Então, o primeiro ponto trabalho em ponto meia, aqui o próximo já é o ponto em tricô. Trabalhamos um ponto meia, uma diminuição, um ponto meia. Fazemos um ponto em tricô, um ponto meia, uma diminuição e um ponto meia. Fazemos um ponto em tricô. Então, a sequência dessa carreira vai ser um ponto meia, uma diminuição, um ponto meia e um ponto em tricô. Então, vamos repetir até completar todos os pontos da nossa carreira. Então, aqui fiz todas as minhas diminuições na carreira anterior, agora para a próxima carreira vamos trabalhar em ponto tricô. Então, a sequência vai ser 3 pontos em tricô. Um ponto em meia pegando aqui, ó, na carreira anterior. 3 pontos em tricô. Um ponto em meia pegando aqui na carreira anterior.
3 tricô e assim por diante, até completar aqui todos os pontos da nossa carreira. Agora, vamos para a terceira carreira de diminuições. Então, aqui o primeiro ponto, trabalhamos em ponto meia. Um ponto em tricô. Agora, trabalhamos um ponto meia, uma diminuição. O próximo, um ponto em tricô. Um ponto meia, uma diminuição e um ponto tricô. Um ponto meia, uma diminuição e um ponto tricô. Vamos repetir a sequência até completar aqui todos os pontos da nossa carreira. Para essa próxima carreira, vamos trabalhar em ponto tricô. Então, aqui os 2 primeiros pontos, vamos fazer em ponto tricô, porque agora ficamos com 2 pontos nos intervalos aqui entre os relevos. Então, fiz 2 pontos tricô, venho aqui embaixo e trabalho meu ponto meia. 2 pontos em tricô. Um ponto meia. Dois pontos em tricô. Um ponto meia. Então, vamos repetir a sequência até completar todos os pontos da nossa carreira. Agora aqui vamos trabalhar a nossa última carreira de diminuições. Então, aqui, como de costume, o primeiro ponto, trabalhamos em ponto meia, um ponto em tricô. Agora, como só temos 2 pontos para trabalhar nos intervalos, então vai ser uma diminuição, um ponto em tricô. Uma diminuição em ponto meia, um ponto em tricô. Uma diminuição em meia e um ponto em tricô. Então, vamos repetir essa sequência até concluir todos os pontos da nossa carreira. Agora aqui vamos fazer a última carreira, só para dar um acabamento aqui no na nossa peça. Então, vai ser um ponto em tricô e o ponto em meia pegando ali na carreirinha anterior. Um ponto tricô, um ponto meia. Um tricô e um meia pegando ali, ó, na carreira anterior. Feito isso, finalizando essa carreira, nós vamos cortar o fio. Já corto o fio com uma sobra, para a gente estar fazendo a costura da nossa touca. Então, eu finalizei aqui todos os pontos, já cortei o fio, e agora eu só vou passar os fios aqui, ó, da agulha, para minha agulha de tapeceiro aqui. Passei aqui todos os pontos, vou dar um nozinho só para prender o meu fio e começar a costura da minha touca. Para costurar, eu já mostrei em outros vídeos, eu sempre pego um pontinho de cada lado
Vou costurar aqui toda a lateral. Eu gosto de costurar do lado do avesso, tá? É meu gosto. Se você costuma costurar do lado do direito, daí fica a seu critério, tá? Então, esse aqui é o lado do avesso. Vou costurar toda a minha touca, colocar o meu pompom e já volto mostrando o resultado para vocês, tá? Então, assim, ó, se você não quiser colocar pompom, o pompom é opcional. Você pode deixar a sua touca sem pompom também, mas daí fica a seu critério. Vou fazer os acabamentos aqui e já volto mostrando o resultado para vocês. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.